Meus amados e preciosos irmãos, a paz do Cordeiro sejam sobre as suas vidas. Queridos, continuando o assunto a respeito de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, vou estar falando com os amados hoje a respeito do tema encerramento do tempo dos gentios e o tratamento do Pai com Israel. Então o Pai, para cada uma das suas palavras e das suas profecias, ele tem estabelecido um tempo dessas coisas se cumprirem. Então, para o tempo dos gentios, que somos nós, né, que é todo o povo que não é judeu, também tem um tempo já pré-estabelecido. E como é que nós podemos saber a respeito desse tempo, Davi? Como é que nós podemos aprender a respeito das Escrituras para nós sabermos que tempo é esse? Por exemplo, quando nós vemos lá o Cordeiro falando na parábola do bom samaritano, quando o samaritano, né, ele encontrou aquele homem que foi assaltado e foi espancado, estava meio morto no meio do caminho, pegou aquele homem, curou as suas feridas, colocou ele numa hospedaria, né? E pediu para o hospedeiro, disse assim, olha, cuida dele aí, eu vou deixar adiantado 2 denários e se faltar alguma coisa, no final, quando eu voltar, eu vou te ressarcir. Aqueles 2 denários significa o pagamento para 2 dias. Então ali o Cordeiro, ele já está dando a entender, ele já está dando uma pista para nós que ele voltaria com 2 dias. Esses 2 dias representam os 1000 anos. Também lá em João capítulo 4, quando o Cordeiro ele falou com a mulher samaritana, quando ele esteve na cidade dos samaritanos, os samaritanos ouvindo a sua mensagem, ouvindo o seu ensino, pediram a ele que ele ficasse lá por 2 dias. Então ele ficou, ou melhor, eles pediram a ele que ele ficasse, e ele ficou por 2 dias. Esses 2 dias também representam os 2000 anos. Então qual é o tempo dos gentios? O tempo dos gentios em que a igreja ela vai estar pregando o evangelho, em que o Espírito do Eterno, que veio através, né, veio no maior derramamento, através de Atos capítulo 2, nós podemos ter essa informação a partir de Atos capítulo 2, ali onde a igreja, o corpo do Machia, ele ganhou a sua funcionalidade, né? A igreja, na verdade, já estava atuando. Quando o Machia estava aqui com os seus apóstolos, o Cordeiro estava aqui com os seus apóstolos e muitos outros discípulos, a igreja ela já estava atuando. Mas ela ganhou a sua efetividade, ela ganhou a sua expansão, a sua força, o seu fôlego de vida, assim, por assim dizer, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito do Eterno desceu, então toda a igreja ela pôde pregar o evangelho com mais autoridade, com sinais, maravilhas e poder. E até esse tempo, então, tem sido o tempo dos gentios. Vamos ver lá em Romanos capítulo 11, verso 25, que diz assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, ok? Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha só, meus amados, o endurecimento veio, em parte, para Israel, porque não é todo Israel que tem o seu coração endurecido. Por exemplo, a mensagem do evangelho, esse evangelho, ele começou a ser pregado para Abraão. Abraão não endureceu o seu coração. Muitos, milhares, né, da verdade, de pessoas se converteram, né? Segundo os melhores estudiosos a respeito desse assunto aí da história da igreja, os primeiros 6 meses da igreja do corpo do Machia, mais de 60 mil pessoas, aproximadamente 65 mil pessoas, eles se converteram. Então, no início, a igreja, o povo de Israel abriu o seu coração, mas o endurecimento veio logo em seguida. Então veio, aí por isso que diz aqui, ó, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então esse evangelho, essa palavra, ela começou a ser aplicada aos gentios, começou a ser levada para os povos não judeus. Por isso que chegou até nós. Essa palavra plenitude aqui, meus amados, nos melhores dicionários, né, Lexos, grego, diz assim, ó, a palavra plenitude, que é um substantivo grego, significa assim, ó, o que é levado a ser completo. Então, quando a última pessoa, por assim dizer, do nosso tempo, do tempo da igreja, do tempo do Machia, né, em que o Espírito do Eterno está trabalhando, né, quando a era da graça ela ainda está em funcionalidade, quando a última pessoa ela se converter, então a era da graça ela irá se encerrar e o tempo do Espírito, né, o tempo do mover do Espírito, como nós o conhecemos, ele vai se encerrar com o arrebatamento do corpo do Machia, com o arrebatamento da igreja. Aí então entra o tratamento do Pai com Israel, que está no versículo de número 26. Mas antes de ler o versículo 26, vou falar para você, já que eu mencionei a respeito do arrebatamento, né,
dizer para você que, apesar que muitos pregadores, muitas pessoas de notoriedade, né, que têm voz na internet ou nas igrejas, falam que a igreja do Mashiach vai passar pela grande tribulação, quero dizer para você que esses mesmos pregadores também não acreditam no milênio, porque eles dizem que o milênio não é literal. O milênio nós já estamos nele, por assim dizer, ele não é literal. Mas a grande cereja do bolo que nós temos, né, que é o reino milenial, onde a igreja estará reinando aqui com o Cordeiro, porque a oração do Pai Nosso, quando diz assim, ó, venha a nós o teu reino, venha a nós, quer dizer, o reino vai vir para nós, é o reino vir para cá. Não é quando nós estamos indo para lá, venha a nós o teu reino. Quando o Pai abençoa a sua casa, quando a sua vida é abençoada, quando o Pai te ajuda nas situações, sua família é abençoada, seu casamento, isso aí já significa o reino chegando para você. É o reflexo do reino do Pai na sua vida. Você está entendendo? Mas na verdade essa oração quer dizer, venha a nós o teu reino, estabeleça o teu reino aqui na terra. Como diz lá no livro de Salmos, né? Os mansos herdarão a terra. Isso significa que vão reinar no milênio. A igreja vai reinar no milênio. E aqueles que forem fiéis, aquelas pessoas que forem fiéis no momento da grande tribulação, que não se converteram antes, e também judeus que não se converteram antes, que são chamados remanescentes de Israel, né? Conforme o apóstolo Paulo falou e conforme Zacarias também disse, e existem outras passagens das Escrituras também. Então, isso explica lá em Apocalipse, quando fala assim, né? Há muitos povos e santos que o anticristo, que a besta vai perseguir e até mesmo vai matar. São pessoas, não é a igreja que vai estar aqui, porque a função principal da igreja é pregar o evangelho, sempre foi pregar. Por que então haverão duas testemunhas para pregar aqui? Né? Para que se a função da igreja é pregar, por que haveriam duas testemunhas para pregar na grande tribulação? E quando essas duas testemunhas morrerem, Moisés e Elias, né, por assim dizer, por que 3 anjos, você sabia que 3 anjos vão estar anunciando o evangelho eterno aqui? Por que eles vão estar anunciando? Porque a igreja não vai estar aqui. E aqueles santos, esses santos que as Escrituras falam, esses santos que falam em Apocalipse, são judeus remanescentes que vão se converter e também são pessoas de outros povos que vão se converter, mas eles vão perder a sua vida, né? Porque lá da Europa vai ser levantada de novo a guilhotina. Quem não aceitar a marca, quem não aceitar o sistema do anticristo, vai ter que pagar com isso, com a sua própria vida, com o seu próprio pescoço, literalmente, ok? Então as palavras a respeito da ira, você vê que não combina com a igreja. As palavras que dizem a respeito da grande tribulação, que estão associadas à grande tribulação, são ira, julgamento, indignação, castigo, hora da angústia, destruição, trevas. Então, nenhuma dessas palavras está relacionada com o corpo do Mashiach. Pelo contrário, pelo corpo do Messias. Pelo contrário, a Escritura diz que nenhuma condenação há. João 5, versículo 24 também diz que nós passamos da morte para a vida. Não entra em condenação. Não entra em condenação, nem em julgamento. Também em 1 João capítulo 4, verso 17. Então, o corpo do Mashiach não passa pela grande tribulação. Ok? Por cada detalhe, por cada minúcia das Escrituras, nós percebemos que o corpo do Mashiach não vai passar pela grande tribulação e então dar-se-á o início da 70ª semana que Daniel havia profetizado. Vamos ver lá agora então o versículo 26, que eu falei que eu ia voltar. Romanos 11 diz assim, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então ali o Pai poderá tratar com Israel como se estivesse no Antigo Testamento. Ok? Para que eles possam receber a expiação dos seus pecados. Né? Na verdade, a 70ª semana que Daniel profetizou, você pode ver que a 70ª semana de Daniel, de acordo com Daniel 12, de acordo com vários outros textos, diz respeito a Israel, ok? Nota o detalhe, ó, nota o detalhe. Todas as outras 69 semanas de Daniel, a igreja não estava presente. Mas agora vem pregador dizendo que nós vamos estar na 70ª semana. Agora, nessa semana, a igreja vai estar. Meus amados, a igreja não vai estar em nenhuma das semanas de Daniel, ok? Se você for fiel, se você for um crente de Filadélfia, você será arrebatado. Apenas continue acreditando que o tempo dos gentios, o nosso tempo, ele vai ser encerrado quando a última pessoa que tiver que se converter for convertida, a igreja será arrebatada, harpazo, ela será retirada daqui repentinamente, ok? Do mesmo jeito que
Apenas os apóstolos, apenas os irmãos, apenas Cefas, apenas Tiago, até mesmo Paulo, como ele disse, né, como um temporão, né, fora do tempo, como esses irmãos só crentes puderam ver o Cordeiro ressurreto. Apenas a igreja, o mundo não verá. O mundo saberá que a igreja estará ausente, que ela será retirada. As câmeras de segurança vão registrar isso. Mas o mundo não perceberá. O mundo não verá o Cordeiro nesse momento, né? Parousia significa a vinda, a presença, a aparição. Ela não vai ser o momento. Ela começa com o arrebatamento. O arrebatamento é o elemento, o elemento que vai desencadear todo o processo da parousia, ok? Do mesmo jeito que a primeira vinda do Cordeiro, ela não deu apenas num dia, o Cordeiro apareceu aqui, ele pregou, arrependei-vos e crede no Evangelho e tal, e no mesmo dia ele foi crucificado e ressuscitou. Não, foi algo que começou com o anjo Gabriel chegando para Maria, dizendo para ela que ela teria um filho, o nome do seu filho deveria ser Yahusha, que significa que o Criador salva, né? Que significa que Yahweh salva, é a salvação. Então ela colocou esse nome e houve então todo aquele processo até o Senhor, até o que o Cordeiro ele concluísse todo o tempo dele aqui. Então a primeira vinda não foi um dia, foi um processo que durou desde do seu nascimento até a sua morte, depois até a sua ressurreição, quando só os crentes o viram. A segunda vinda do Cordeiro também será dessa forma, né? Será através do primeiro elemento desencadeador, que é o arrebatamento, o rapazo, ok? Que dá início, então, à parousia e vai terminar no final da grande tribulação. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilha esse vídeo para que nós possamos pregar a palavra, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com as Escrituras, com a palavra do Eterno.